África, Itatim da África. Histórias brasileiras no curso primário em Gana. Correio do Povo, meados de 1970, José Luiz Pereira da Costa. Parte 1. O roteiro cumprido na África Ocidental foi cheio de surpresas. O esforço de Gana para se industrializar, lutando contra o preço elevado de alimentos e produtos acabados que necessita importar, bem como contra os preços que o mercado internacional impõe para suas matérias-primas. Em Gana, um olho atento para o Brasil, pois nossa experiência em termos de tecnologia tropical muito lhes interessa. Este mesmo interesse me faz encontrar numa livraria de Accra, a capital do país, um livro para escolas primárias intitulado Akosua em Brasil. Pequena brochura de 48 páginas, escrita pelas professoras Olímpio e Cecily McCarthy, conta as aventuras da menina Akosua e seu ratinho Jipi, numa longa viagem pelo Brasil. Akosua e Jipi, guiados por um gaúcho, têm um encontro com as coisas marcantes do Brasil, mas devotam, em especial, seu interesse para a Bahia, onde encontraram um brasileiro com o nome de Naná Alicali, descendente de africanos, que lhes contou as belas histórias e crenças cujas origens ligam tão estreitamente as culturas brasileiras e ganense. Em verdade, Pelé à parte, não somos ainda conhecidos apesar do esforço que o Itamaraty desenvolve para divulgar o Brasil na África. No caminho das surpresas a seguir, Costa do Marfim, com sua capital Abidjan, com justiça chamada Riviera Africana, pontilhada de arranha-céus, viadutos, universidades, cinemas climatizados, riqueza ostensiva e pobreza discreta. Em Abidjan, o Hotel d'Ivoire, com diária para dormir de $50. Após, a República do Cabo Verde, um arquipélago a 500 quilômetros ao largo de Dakar. Aí, seguramente, a maior surpresa de todo o roteiro. Um pequeno país independente há menos de um ano, ex-colônia portuguesa. Sua formação étnica é praticamente igual à do Brasil. Portugueses que se misturaram com escravos destinados às Américas, oriundos da Guiné, do Senegal e países da África Ocidental. No Cabo Verde, portanto, toda a semelhança com o Brasil nunca será mera coincidência. Com pequenas modificações, pelo menos 2 gêneros musicais brasileiros são parecidos com os do Cabo Verde. A morna, semelhante ao nosso samba-canção, e a coladeira, rigorosamente igual ao chorinho. É bom esclarecer que nem Brasil nem Cabo Verde mantêm laços tão estreitos que tivessem assegurado a um ou outro assimilar o estilo musical. Quer parecer que espontaneamente o gênero musical evoluiu num e noutro país, naturalmente como consequência da mesma origem e do mesmo tipo de mistura racial. Doutra parte, estimulante é o carinho que os cabo-verdianos devotam aos brasileiros. Safei-me, graças a isto, de grave emergência quando, sozinho, sem mala, sem lugar para dormir, cheguei à Ilha do Sal, sem qualquer possibilidade de retorno, a não ser no dia seguinte. Após o Cabo Verde, a Guiné-Bissau ou antiga Guiné Portuguesa. Seguramente o exemplo mais patético de malefício do colonialismo. 500 anos de ocupação e hoje um país sem sequer uma escola superior. Com uma população de 550 mil habitantes, tem 17 mil alunos no primário e 1.000 no secundário. Para importações, via Portugal, da ordem de 791 milhões de escudos, e exporta apenas 66 milhões de escudos. Também para ou via Portugal. Fonte Société Africaniste d'Édition, 1975. Descendo a África. A viagem se iniciou em Dakar.
Apenas ficaria ali o tempo necessário para rever alguns amigos, enquanto esperava o voo da Ghana Airways, tendo como destino a antiga Costa do Ouro. 2 dias após estar no Senegal, num DC-8 da Companhia Ganense, foi iniciada a jornada em direção ao interior da África Negra. A viagem se iniciou às 9 horas da manhã e terminou às 17 horas. Em verdade, a distância não era tão expressiva nem o avião era de baixa velocidade. Sucede que o número de escalas e a demora em cada aeroporto tornou mais difícil. Assim, mal o grande avião ergueu-se em Dakar, 30 minutos após já descia em Banjul, capital da pequena república de Gâmbia, um encrave com fala inglesa dentro do Senegal. Daí, sobrevoaríamos os territórios das Guiné, Bissau e Sékou Touré, este nome lembrando o atual presidente e líder da independência ocorrido em 2 de outubro de 1958. Saídos de Banjul, pois descemos a seguir em Freetown, capital de Serra Leoa. Num outro pulo, com poucos minutos de voo, chegaríamos a Monróvia, capital da Libéria. Este país, independente desde o século passado, em 1847, é a colônia que os ex-escravos norte-americanos, que conseguiram deixar aquele país, fundaram em seu continente de origem. Na Libéria, o ponto de encontro dos milionários negros norte-americanos que vão e voltam constantemente em turismo de evocação às origens. Quando de meu regresso, tive de permanecer longo tempo no aeroporto de Monróvia, pois vinha num voo especial da Air Afrique, em combinação com a Panam. Conversei longamente com uma jovem americana que me narrou as razões da viagem sentimental de seus pais à Libéria. Eles, fazendeiros e criadores de gado no sul dos Estados Unidos, são descendentes de um ramo de ex-escravos, dos quais um grupo enfrentou o Atlântico de volta para se estabelecer na Terra da Liberdade. Na Libéria existe o dólar liberiano, mas a moeda de circulação corrente no país é o dólar americano, que tem paridade com o liberiano. De Monróvia seguimos para Abidjan, na Costa do Marfim, e daí aportamos em Gana, após 8 horas entre viagens e paradas em aeroportos. A demora e a desconexão de voos em Dakar faz com que, com um acréscimo de quase $200, empresários ganenses prefiram ir direto do Rio a Londres e daí também direto para Gana. Cuidar as versões. Logo após deixar o aeroporto de Banjul, em Gâmbia, deixei de estar sozinho. Mais do que isto, assumi a tutela de um brasileiro, funcionário da agência São Paulo do Banco de Boston, que tivera sua mala enviada por engano do Rio de Janeiro para Frankfurt, ao invés de Dakar. Viajava como eu para Gana, porém, apenas com a roupa do corpo, umas garrafas de uísque, documentos e dinheiro. O conheci quando envolvido em complicação a bordo. Fizera um gracejo absolutamente inocente após haver fotografado 2 comissárias de bordo, cuja versão para o inglês gerou dissabor. Lá estava ele às voltas para explicar para as jovens e também para o chefe das comissárias por que, se sua mulher visse a fotografia que tirara, ela o iria matar. Portanto, como não teve cuidado ao verter do português para o inglês, viu-se em maus lençóis. Contornado o incidente, a solidariedade brasileira se estendeu por todo o itinerário, especialmente quando fui informado de que, indo para um país de hábitos ingleses, não tomara a precaução de reservar acomodações num hotel. Juntando todos os imprevistos, o jovem executivo estava literalmente arrasado. Mas o trajeto era longo e a solidariedade imensa. A cada instante, ele mais e mais depositava oferendas ao altar do jeitinho brasileiro. Afinal, se eu tinha reserva num hotel, ele não ficaria a dormir sob uma ponte qualquer.